galerinha do primeiro ano. Hoje é dia 12 de abril, segunda-feira. Vamos à nossa aula de geografia? Nós vamos estudar você e o seu jeito de ser. E nós vamos estudar no livro, páginas 10 e 11. Então, Buriti mais Geografia, primeiro ano, página 10 e 11. Você e o seu jeito de ser. Olha só, aqui tem um textinho que está dizendo que todos nós temos um jeito de ser e todos nós temos um nome, né? Ó, Marcelo, Joaquim, José, Regina, Sônia. Todas as pessoas têm nome e depois do nome vem o sobrenome. A gente tem nome e sobrenome. Olha aqui umas crianças conversando. Eu sou o Lucas Pereira e ele o Lucas Gonzaga. Tá vendo? Aqui, ó, dois Lucas. Ele é o Lucas Pereira e o outro é o Lucas Gonzaga. Então, várias pessoas podem ter o mesmo nome, porém o que vai mudar é o sobrenome. Um é Lucas Pereira e o outro é Lucas Gonzaga. Eu sou a Rita Silva. Bom, então a gente está aprendendo que todas as pessoas têm nome e sobrenome. O sobrenome, ele diz respeito à família que a gente pertence. Por exemplo, o meu sobrenome tem Brum, a minha filha tem Brum, o meu filho tem Brum, o meu pai tem Brum, a minha mãe tem Brum. Então, é o sobrenome da nossa família, tá? Aí, olha só. Então, você pode ser Silva, seu sobrenome pode ser Silva, Pereira, Gonzaga e muitos outros. Existem muitos outros sobrenomes, de acordo com a descendência da família, tá bom? Então, aqui agora, com a ajuda de um adulto, você vai escrever o seu nome e o seu sobrenome. Por exemplo, seu nome é Marcos, seu sobrenome é Silva, você coloca aqui. Se tiver mais de um sobrenome, pode colocar também, tá? A mamãe vai ajudar, escreve num rascunho e você passa para o livro com a sua letrinha. Bom, não só as pessoas têm nome, as coisas e os lugares também têm nome. O nome identifica todas as coisas que existem. Lugares, objetos, animais e flores têm nome. Observe as flores, ó. Essa flor é a rosa, essa é a margarida e essa é a hortênsia. E assim, existem muitas outras coisas que têm nome. A cidade, o bairro, as fazendas, todas as coisas. Por exemplo, a professora está aqui trabalhando numa mesa, né, numa escrivaninha. Olha ali tem várias carteiras e várias cadeiras. Lá no fundo tem um armário. Então, todas as coisas têm nome. Aqui tem um caderno, uma pasta, uma bolsa, tá bom? Nós moramos numa cidade que se chama Brasilândia, né? E dentro da nossa cidade tem vários bairros, né? Então, o que você está aprendendo hoje? Que as pessoas têm nome e sobrenome. E os lugares e os objetos, as coisas, tudo tem nome. Então, pessoas têm nome e sobrenome. Lugares, objetos, animais e flores têm nome, tá bom? As flores não têm sobrenome, né? Margarida da Silva? Não, só se fosse uma mulher que chamasse Margarida, né? Mas as flores não têm sobrenome. Quem tem sobrenome são apenas as pessoas, tá bom? Agora vamos às atividades aqui na página 11. Qual é o nome do lugar onde você vive? Então, se você mora na fazenda, você pode pôr fazenda tal. Põe o nome da fazenda, pede ajuda para um adulto, sempre escrevendo aquelas crianças que ainda não conseguem escrever sozinha, sempre fazendo com a ajuda de um adulto. Se você mora em Brasilândia, no bairro João Paulo, você vai escrever Brasilândia, vírgula, bairro João Paulo da Silva, tá bom? Aqui, exercício 4.
É porque nós começamos aqui desse lado, o 1 e o 2, agora aqui o 3 e o 4. Leia e veja o que aconteceu durante a chamada. Olha aqui, essa é a professora. Mara, olha aqui, presente. Aí depois, ela novamente, Marcos. Aí olha só, presente, presente. Tá vendo? Então agora vamos à perguntinha. Quantos alunos chamam Marcos nessa sala de aula? Quantos alunos responderam? 1, 2. Então, você vai colocar o número 2 aqui. E aqui, você pode só conversar, tá? Aqueles que ainda não conseguem escrever. Agora, aqueles que conseguem escrever e querem escrever, pode escrever. Olha só. O que aconteceu quando a professora chamou o nome Marcos? O que aconteceu, pessoal? 2 meninos responderam, certo? Depois, como a professora pode resolver isso? O que vocês acham? Como que a professora pode resolver? Então, a prof. Anaíva vai dizer, a professora poderia dizer assim, vamos supor que um chama Marcos Lucas e o outro Marcos da Silva e o outro Marcos Gonzaga. Então, a professora faria a chamada assim, Marcos Gonzaga, Marcos da Silva. Entendeu? Então, como que a professora resolveria? Chamando o nome e o sobrenome, certo? Agora aqui, essa pergunta não precisa responder. Algum dos seus colegas de sala tem o nome igual ao seu? Pessoal, não precisa responder essa, porque esse ano vocês não entraram na sala de aula e ainda não fizeram amizade com os amiguinhos, tá bom? Então, vamos deixar a última. Essa é a nossa aulinha de geografia de hoje, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aulinha de história. História. Então, vamos lá. Mudanças com o passar do tempo. Vamos estudar no livro, página 16 e 17. Com a ajuda de um adulto, leia e observe as imagens. Em seguida, responda as questões no próprio livro. Olha só. Então, antes de ir para o livro, vou dizer que aqui, ó, sobrou espaço, eu deixei uma menininha e um menininho. Vocês podem colorir de acordo com a vontade de vocês, tá bom? Então, pessoal, mudanças com o passar do tempo. Páginas 16 e 17, são essas daqui, ó, tá vendo? O que foi que nós estudamos na última aula de história? Nós estudamos a história de cada um, né? Aí a gente tem aqui, a gente trabalhou bebê, né, a criança, tá bom? Adolescente e adulto. Nós trabalhamos que a pessoa, né, a professora mandou um desenho também, a criança nasce, né, vai crescendo, depois se torna adolescente, jovem e adulto. E agora nós vamos continuar esse mesmo conteúdo. Olha só, mudanças com o passar do tempo. Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão ler o texto, tá? O que acontece com o passar do tempo? Você cresce, né? Você nasceu bebê, você vai crescendo e você vai aprendendo coisas. Você aprende a falar, você aprende a andar, você aprende a ler, escrever, você aprende a andar de bicicleta. Algumas crianças aprendem a tocar alguns instrumentos musicais, tá? E essas mudanças, elas acontecem no corpo, na altura, no peso, na voz e na dentição. Então, galera, o que muda no ser humano conforme ele vai crescendo? Muda o corpo, na altura, no peso, na voz e nos dentes. A gente troca os dentes, né? E aí tá dizendo aqui, ó, algumas características do corpo permanecem iguais durante a vida e são únicas em cada pessoa. Olha aqui, ó. Você sabia que as marcas que temos na ponta dos dedos, chamadas impressões digitais, não mudam com o passar do tempo e são únicas para sempre? Olha aqui uma digital. Ó, o dedo da professora, ó, tá vendo? Aqui na gente, quando a gente põe o dedo assim, ó, o dedão da prof, a gente põe na tinta e põe assim, isso aqui chama-se impressão digital. Tá? Isso não muda nunca, tá bom? Você vai crescer, você vai ficar mais alto, mais pesado, a sua voz vai mudar, os seus dentes vão mudar, você vai trocar os dentes. Só que a
impressão digital é a mesma desde quando você nasceu. Isso nunca vai mudar. Cada ser humano tem a sua e nunca vai mudar, tá bom? Então aqui, ó, era para você fazer a sua e de um amigo. Se vocês tiverem tinta guache em casa, tá? Vocês vão fazer. Se não tiver, não precisa fazer, tá bom, pessoal? Olha só, use tinta guache e pinte a ponta do dedo e carimbe no primeiro espaço. Depois peça para o colega, depois você pede para alguém da sua família, tá? E você vai observar, tá? Você vai pôr aqui o dedo seu e aqui vai vir alguém da sua família e vai pôr. E você vai observar que vai ficar diferente, tá bom? Página 17. Desenhe alguma atividade que você aprendeu com o passar do tempo. Então, você pode aqui, o que você aprendeu, o que você já sabe fazer, desenha aqui. Jogar bola, andar de bicicleta, o que você aprendeu, tá bom? Pintar, dançar. Pode pôr qualquer atividade que você aprendeu, desenhar aqui. Ou se você tiver revista velha e quiser recortar e colar aqui, também pode, tá bom? 4. Assinale uma característica do corpo das pessoas que muda com o passar do tempo. Ó, o que muda com o passar do tempo? A altura muda? Muda, né, pessoal? Os dentes mudam? Muda, então você pode assinalar essas duas. As impressões digitais mudam? Não mudam, tá bom? Olha 5, pessoal. Observe as imagens a seguir. Olha só que legal, ó. Daniel com 1 ano. Olha aqui o Daniel como era, gente, que gracinha. Olha aqui, Daniel com 17 anos. Tá vendo como que ele ficou? Muda, né, pessoal? Muda muita coisa, né? O que mudou em Daniel com o passar do tempo? A altura e o peso mudou? Mudou. A cor dos olhos mudou? Não, a cor dos olhos não muda, tá, pessoal? É outra coisa que não muda, são a cor dos olhos. As impressões digitais mudou? Não mudou. O conjunto de dentes mudou? Mudou, porque a gente troca os dentes. Então, você vai marcar X. O que mudou em Daniel com o passar do tempo? A altura e o peso, o conjunto de dentes. Tá bom, galerinha? Essa é a nossa aula de história. E aí, a professora volta semana que vem com novas atividades. Um beijo no coração, se protejam, se cuidem. Qualquer dúvida, chama a prof, que a prof tá aqui para ajudar.